Antes de sacanagem, o pai comprava o jogo Resident Evil na feinha e vinha maio. Ou quando não é maio, é o filme da Barbie que as meninas queriam ver, né? Que foi lançado do ano e não foi ao mesmo tempo. É, de certo fato, só tinha a capa para enganar. Porque de resto, não prometia o que entregava na capa do jogo ou se fosse filme da Barbie. E no filme da Barbie, por incrível que pareça, vinha Resident Evil. Quem aí já comprou Barbie e veio Resident Evil aí no jogo? O jogo Resident Evil no desenho da Barbie. As meninas. As meninas que não gostavam de jogos, o Resident Evil ia pro DVD da Barbie e o irmão que aproveitava quando tinha irmão homem. Mas também Resident Evil no início das suas eras tinha bugs. O Léo em 1996 e 1997 o gráfico não era bonito, aquele gráfico de encher o olho, sabe? Aquele gráfico maravilhoso, bem trabalhado, que dá até gosto de ver, até quem não gosta de jogo. Mas anos depois, com a febre e a popularidade do jogo, em gráficos de jogos, as primeiras versões do jogo Resident Evil, antes de serem lançadas e antes de serem conferidas, tinham bugs. O que é bugs? Que na língua tecnológica é bugs ou bugs, tá? Dependendo da tradução inglesa. Tem tradução que fala bugs, porque os jogos falavam a seguinte frase do primeiro lançamento Resident Evil de 1996 para 97. Todo mundo comprou o jogo, mas o personagem vinha bugado, não dava para mexer no controle. Isso é a primeira versão. Antes de arrumar e antes de ter vários efeitos até Resident Evil chegar onde que está hoje. Jordana, o que você está falando? Como chegou? O que está hoje? Resident Evil, ele está corrigido, gráficos bonitos, um microfone de dublagem dos personagens maravilhosos e sem aquele tum-tum de rugidos de som de falhas que quando acontece na dublagem e eles não percebem o erro e lançam junto com o filme e fica parecendo que o personagem está com falha que não foi corrigido ao longo do processo. Ou que acha que o personagem é assim por escolha de roteiro ou de direção, que é da direção. Diretor de contabilidades e o próprio criador tiveram dores de cabeças e reclamações antes das melhorias das primeiras versões de Resident Evil. Que já que Resident Evil está voltando pro mercado, que eu acho que essa nona versão, ou a 10ª. Porque Resident Evil nasceu em 1996 a 1997, segundo as pesquisas e dos iniciantes que teve a primeira versão, ou as pessoas dos anos 80 e 90 que tiveram a primeira
versão do jogo Resident Evil. O primeiro modelo de gráfico, dublagens e não só isso. Tinha que ter o bendito do controle específico para jogar Resident Evil, senão não tinha jogo e não tinha como jogar. Resident Evil tinha que ser jogado conforme os acontecimentos da história do jogo, e também os roteiristas tiveram muita dor de cabeça nas primeiras fases, o que iam fazer e quem o Léo ia enfrentar, ou quem seria o protagonista, como seria a personalidade dos personagens que seriam do jogo, que seriam usados para trabalhar em missões. O diretor de contabilidades e o próprio criador tiveram dores de cabeças e reclamações antes das melhoras das primeiras versões de Resident Evil. Que já que Resident Evil está voltando para o mercado, que eu acho que essa é a nona versão, ou a 10ª. Porque Resident Evil nasceu em 1996 a 1997, segundo as pesquisas e dos iniciantes, que teve a primeira versão, ou as pessoas dos anos 80 e 90 que tiveram a primeira versão do jogo Resident Evil. O primeiro modelo de gráfico, dublagens e não só isso. Tinha que ter o bendito do controle específico para jogar Resident Evil, senão não tinha jogo e não tinha como jogar. Resident Evil tinha que ser jogado conforme os acontecimentos da história do jogo, e também os roteiristas tiveram muita dor de cabeça nas primeiras fases, o que iam fazer e quem o Léo ia enfrentar, ou quem seria o protagonista, como seria a personalidade dos personagens que seriam do jogo, que seriam usados para trabalhar em missões. Vocês já ficaram malucos à medida que o jogo foi melhorando e à medida que foram lançados. Mas nos primeiros meses, os roteiristas pensaram: o que vamos fazer, para ser sincero, em questão aos personagens, que aventuras que eles vão ter, o que vai acontecer ao decorrer das fases do jogo. Resident Evil em 1996, nos anos 80 e 90, foi uma loucura, porque o jogo tinha muito mais informações que os outros jogos comparado a Resident Evil. Tinha muitas mais fases, até mesmo maio. Até mesmo o Cities Kings daqui de maio, ou Cities Mundo Maio, eles falam que as primeiras versões também foram bugs também. Aconteceu a mesma coisa com Resident Evil, aconteceu com Maio. Seja não é surpresa ou surprise para ninguém. Só que Maio também teve muitos aspectos para corrigido e muitas outras fases, porque Maio e Resident Evil estavam competindo para ver quem seria o melhor jogo criado entre os anos 80 e 90, no final dos anos 70 também, porque Maio fez sucesso entre os anos 60 a 70 e quase nos inícios
dos anos já ficaram malucos à medida que o jogo foi melhorando e à medida que foram lançados. Mas nos primeiros meses, os roteiristas pensaram: o que vamos fazer? Para ser sincero, em questão aos personagens, que aventuras que eles vão ter, o que vai acontecer ao decorrer das fases do jogo. Resident Evil em 1996, nos anos 80 e 90, foi uma loucura, porque o jogo tinha muito mais informações que os outros jogos comparado a Resident Evil. Tinha muitas mais fases, até mesmo Mario. Até mesmo o Cities Kings daqui de Mario, ou Cities Mundo Mario, eles falam que as primeiras versões também foram bugs também. Aconteceu a mesma coisa com Resident Evil, aconteceu com Mario. Que seja não é surpresa ou surprise para ninguém. Só que Mario também teve muitos aspectos para corrigido e muitas outras fases, porque Mario e Resident Evil estavam competindo para ver quem seria o melhor jogo criado entre os anos 80 e 90, no final dos anos 70 também, porque Mario fez sucesso entre os anos 60 a 70 e quase nos inícios dos anos Evil e Mario estava empatados 2 ou 3 pontos. Resident Evil estava com 10 pontos à frente de Mario. Mario Bots, o jogo. E nesse tempo, Resident Evil foi ganhando fama e umas cenas censuradas também. E quando eu digo censura, porque tem que censurar, porque o jogador passou de todos os limites com as personagens femininas, principalmente com a personagem Ashley, que os jogadores encontraram meio que um modo nada legal pra personagem, né? Sendo que a personagem tinha na sua época seus 20 e poucos aninhos, tá? Praticamente uma jovem que estava na inocência, mas caminhando para a vida adulta. Porque a Ashley, ela é a filha do presidente e ela não sabia nada do mundo exterior e sem ser o mundo seguro dela, o mundo que as pessoas fazem tudo para ela, o mundo real. Porque a Ashley, ela é uma personagem considerada mimada e chata para os jogadores e que não sabe se defender. Mas tem momentos que a Ashley consegue se defender sem a ajuda do Leon. Mas a forma ridícula que tem jogador que faz com a Ashley é nojenta. Nojenta mesmo. Que tem um modo tão nojento que eu não sei como eles permitiam isso em prol da personagem